Oi pessoal, chegando aqui com mais um vídeo no PTK e Pipoca, sejam vocês todos muito bem-vindos e vou aqui trazer finalmente os meus comentários sobre o Problema dos Três Corpos, série que estreou lá no final do mês de março na Netflix, baseada aí na trilogia que obviamente começou com o Problema dos Três Corpos aí do autor chinês Cixin Liu, que ganhou aí diversos prêmios, como o prêmio Hugo, aí, um dos mais importantes da ficção científica. É um livro muito aclamado, muito interessante e é também aí uma estreia muito esperada, ela que traz aí de volta os produtores de Game of Thrones, né, os criadores da série lá da HBO, agora aqui para o Problema dos Três Corpos, que é o David Benioff e o D.B. Weiss. E também traz aí o Alexander Wu, também como produtor aí na série, ajudando na criação. É uma série aí estrelada pela Eiza Gonzalez, a Jazz Wong, o Benedict Wong e o John Bradley West, também aí com um grande elenco, uma série de ficção científica aí que tem movimentado os comentários aí dos fãs, e eu vou comentar, como eu falei aqui com vocês. Rapidinho vou rodar a vinheta e volto já já comentando aí o Problema dos Três Corpos. Antes de tudo, já vou informar aqui para vocês que o nosso vídeo vai conter spoilers, então se você não assistiu a primeira temporada lá do Problema dos Três Corpos, eu recomendo que assista lá na Netflix primeiro, antes de vir aqui assistir o vídeo. Se você já assistiu ou não se importa com spoilers, vamos seguir em frente. E aproveito também para pedir aqui o seu like, para que você que não é inscrito no canal se inscreva e que ative também as notificações clicando no sininho. Muito bem, mais uma vez aqui falando, né, eu gosto muito desse livro aqui, é um livro muito bom mesmo, merecidamente aclamado, com seus prêmios e tudo mais, e era uma ficção científica até tida como para algumas pessoas como inadaptável. E aí essa galera se juntou aí na criação, na produção, na concepção de toda a série e tentaram aí fazer o seu melhor trabalho adaptando. Realmente é uma ficção científica aí, né, aí falando da obra literária, bem densa, assim, ela vai também fazendo uma associação com você, porque muitos termos ali de questões de astrofísica, ciência espacial e etc. Eram questões ali que nem todo mundo domina, e eles têm ali uma linguagem muito apurada para a galera realmente que é estudada, que tem doutorado, que sabe muito. E aí aqui no livro eles fazendo por associação, conforme você vai entrando na trama, você vai entendendo algumas coisas, claro, por causa de comparativos que a gente vai fazendo ao longo da leitura. E aí eu acho que a série ela mastiga bem assim algumas coisas. Eu acho que tem algumas questões ali que eles conseguem polir muito bem, conseguem traduzir bem, deixam bem exemplificado, dá pra gente captar legal. Eu gosto assim, como eu comento aqui, geralmente eu quero fazer sempre uma separação entre a obra original e a adaptação, para a gente poder ter ali um julgamento, digamos assim, né? Fazer comentários realmente que fazem jus à produção. Mas infelizmente eu não consigo me desatrelar tanto da obra literária, porque, como eu falei, é um livro que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, e aí eu preciso comentar algumas coisas. Aqui eu acho que a série, ela por ser série, ela busca também fazer ali alguns arcos mais dramáticos, trazer algumas questões ali para conectar o público, e isso tudo a gente vê ali com alguns possíveis romances, histórias de paixões que não são correspondidas, temos um personagem lutando contra o câncer, a gente tem todas umas questões ali de relações de personagens que a gente não tem tanto na obra literária. A obra literária ela é um pouco mais ágil, ela fala muito sobre as questões científicas mesmo, sobre o problema dos três corpos, sobre toda a invasão alienígena, sobre todas as questões que a gente vai tratando ali no lado mais burocrático, mais motriz da trama, e não tanto nessas questões de relações, nessas questões sentimentais, nessas questões emocionais. A gente tem um pouco disso sim, mais aí no âmbito filosófico, político, um pouco também no pessoal, mas a gente não tem ali muito desses personagens à volta. O protagonista aqui, né, um dos protagonistas, porque a gente tem a Yen Wendy, que é a protagonista ali no tempo anterior, né, quando a gente mostra ali nos anos em que a China estava enfrentando uma revolução cultural, e no tempo presente a gente tem o Wang Moyo, que é ali dividido aqui na série em 2, 3 personagens ali, acabam compondo algumas questões deste personagem do livro. Então a gente tem um pouco dessas misturas aqui.
A gente tem personagens que não tem no livro, a gente tem alguns personagens que recebem enredos, dividem enredos de um personagem só do livro, como eu acabei comentando aqui. Então algumas dessas questões para amplificar, para fazer mais conexões, e isso até que não me incomoda assim, né? Eu gostaria de uma adaptação mais fiel, óbvio, mas eu consigo entender alguns conceitos que eles tentam empregar aqui para poder fazer um pouco mais essa conexão. O que eu gostaria que a série explorasse mais era o jogo. O jogo, o problema dos três corpos. Por quê? Porque o nome da série é o Problema dos Três Corpos, é o nome do primeiro livro, e eu acho que o jogo é muito importante porque a gente fica muito nessa coisa do problema dos três corpos, até a gente descobrir que o problema dos três corpos não é tão importante assim. Ele leva a uma outra questão, que é a saída dessa galera lá do planeta natal até o nosso planeta, que fica aí uma distância de 4 anos-luz, já que, né, e a série acaba não explicando, essa civilização ela vem da Alpha Centauro, que é a galáxia vizinha aqui da Via Láctea, e tem ali 3 corpos celestes, uma questão também que as pessoas aparentemente acham que tem um corpo celestial só e tudo mais, e aqui no livro a gente tem a explicação do porquê são 3, então eu acho uma sacada bem interessante do autor ele pegar uma coisa da realidade espacial e colocar dentro do seu livro com uma ficção científica bem inventiva, e eu acho que a série traduz bem isso, porque a gente tem todas essas etapas, as questões políticas, todas as questões ali que eu acho que são bem pé no chão. É uma ficção científica, tem toda uma ideia ali de ficção realmente, mas ele realmente faz jus ao título de ficção científica, porque ele aborda a ficção, mas ele tem muito de ciência real. Então eu acho que a forma como ele vai encaixando as coisas mostra pra gente como aquilo poderia realmente ser possível, poderia realmente acontecer, poderia ser uma questão da realidade, porque ele é muito pautado em questões científicas reais. Eu acho isso muito interessante. Mas eu gostaria de ter visto um pouco mais do videogame, um pouco mais dessa questão do problema dos três corpos, para realmente fazer jus ao título que a série leva, que é o do primeiro livro. Porque aí você tem um pouco mais essa discussão. Eu acho que faltou um pouco mais do mistério. Tanto que basicamente ali, durante a projeção da série, toda a história do livro se esgota até o 5º episódio. A gente tem uma última cena na série ali, pelo menos nessa primeira temporada, que é muito próxima da última cena que a gente tem nesse primeiro livro. Mas todo o plot do livro, ele basicamente acaba no 5º episódio. E eu acho que isso também se deve à resolução dos mistérios muito rápido. Gostaria de ter ficado um pouco mais na série com esse suspense, assim como eu fico no livro, porque eu acho que isso é muito interessante pra gente como espectador também ficar tentando desvendar enquanto acompanha. Eu acho isso uma questão também bem legal. Mas eu acho que é uma ficção científica muito intrincada. Eu acho que ela traz um frescor muito bom. Eu acho que a série consegue cadenciar isso com dramas, com questões humanas que vão sendo preenchidas ali, que não tem tanto no livro, né? A gente tem uma questão, como eu falei, mais corre, mais científica mesmo, um senso pessoal ali, claro, também, porque a gente está falando de seres humanos, mas eu acho que aqui eles criam dramas que são mais, digamos assim, clichês, que são mais básicos, que a gente já espera ver de séries, que são mais um estilo de novelização. Eles trazem aqui pra gente poder fazer essas conexões, como eu falei, dramas românticos, dramas pessoais, questões de amizade, questões de família, todas essas coisas que fazem muito parte da gente como humanidade. E algumas outras questões ali mais globais, mais abrangentes, como algumas revoltas ali, alguns seguidores desses seres alienígenas e tudo mais. Eu acho que também eles poderiam ter acentuado um pouco mais essa questão de religiosidade, essa conexão que algumas pessoas ali, né, como os seguidores do Senhor, que é o ser alienígena que está comandando essa vinda para cá, tivesse trazido um pouco mais dessa conexão e a gente pudesse ver um pouco mais dessa civilização como a gente vê no livro, e não necessariamente ter preenchido as coisas com dramas que não são encontrados na obra original, para poder fazer essa conexão com o público. Mas eu gosto muito quando ele vai para essa questão da ficção científica, porque eu acho que ele consegue beber muito bem na fonte da obra original e realmente consegue fazer uma ficção científica interessante, que realmente tem um viés de realidade muito grande, que realmente fala de ciência e coloca uma ficção dentro de uma realidade. Eu acho que funciona muito. As questões morais, as questões políticas ali vão sendo apontadas, né? Acho que as questões políticas e as filosóficas, elas ainda não foram completamente abordadas. Eu acho que arranharam só a superfície, mas eu acho que alguns dos apontamentos ali já são interessantes. Eu acho que na escala ali
eu gosto. E eu gosto até dos personagens, apesar de a gente não ter a cartilha certinha da obra original, eu gosto que os personagens ali acabam sendo interessantes e tudo mais. Mas como eu falei, depois que esgota basicamente ali o primeiro livro até o 5º episódio, eu acho que dá uma decaída um pouco, porque eu acho que fica um pouco menos interessante. Porque como eu falei, acaba desvendando os mistérios de forma muito rápida e meio que dá uma resolução ali. Facilmente a última cena da série poderia ter sido encaixada no final do 5º episódio ali, de certa forma, e a gente teria ali uma finalização boa já. Eu acho que quando você vai dando adendos e etc ali mais pra frente, e não realmente chega à finalização da primeira parte, eu acho que fica uma sensação de que a gente está vendo um recomeço e as coisas param pelo meio do caminho. E é basicamente isso que acaba realmente acontecendo. Mas em vista aí dos materiais que a Netflix tem lançado aí em relação a séries, em materiais de ficção científica que às vezes caem muito numa mesmice e acabam não realmente envolvendo ou trazendo histórias criativas e inventivas, eu acho que o problema dos Três Corpos sai na frente aí, se a gente principalmente for comparar aos produtos bem abaixo do esperado que a gente tem recebido. Eu acho realmente uma ficção científica muito inteligente, muito intrincada, gosto bastante da progressão, consigo gostar da maior parte das coisas que eu vejo. Tenho umas ressalvas aqui ou acolá, como eu comentei, mas fico aí, inclusive, interessado para uma segunda temporada. Eu espero até que aconteça, porque eu gostaria de ver em tela a resolução dessas histórias aí, que foi pensada originalmente pelo Cixin Liu. O vídeo de hoje então vai ficando por aqui, eu espero realmente que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de ativar as notificações. A gente se vê em breve num próximo vídeo por aqui. Tchau, tchau.